Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e eu queria conversar com vocês hoje aqui um assunto muito importante e um assunto que é bastante caro para mim. E eu queria dar esse feedback para vocês, conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é muito importante que a gente entenda isso, que é o título do vídeo, como ele já fala para vocês, aprendendo a aprender software livre e até outras coisas também, tá pessoal? Existe um processo onde a gente precisa aprender coisas novas são apresentadas para a gente todos os dias, e muitas vezes a gente não se toca do processo que a gente tem que entender como manipular aquele sistema, ou aquela informação, ou aquela demanda. Mas aí eu percebo uma coisa recente acontecendo no nosso ambiente aí no geral, que é as pessoas não têm, e também aqui não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas as pessoas não têm vontade ou não sabem o processo de aprender. Elas querem tudo pronto, elas têm um problema, e aí trazendo para o nosso universo, elas têm um problema com um servidor que não consegue configurar uma placa de rede, por exemplo, o IP não está conseguindo ser configurado nessa máquina virtual, por exemplo. Então, ela começa a procurar resolução e querer que aquilo já esteja pronto. Você não vai ter em nenhum lugar da internet algo que diga, isso é seu problema, essa é a sua solução. Tá? O que vai acontecer? Outras pessoas vão ter problemas iguais ou similares, mas que vão resolver de várias formas. Então, várias pessoas vão dizer, faça isso, faça aquilo, teste isso, teste aquilo. E aí você vai comparando com o seu ambiente e vai testando em laboratório para saber se resolveu aquela sua dor. Mas eu percebo que as pessoas, como eu falei, elas querem tudo pronto. Então, muitas vezes elas não explicam o problema, elas não dizem as versões do que você tem no ambiente, e elas nem sequer procuraram em locais onde vocês garantidamente vão aprender aquela solução. Vamos trazer mais próximo aqui pra gente, Proxmox. Proxmox ele é um dos poucos sistemas, tá, open source, digamos assim, que ele tem uma vasta documentação. É claro que outros sistemas open source têm documentação, sim, mas na minha visão, a documentação do Proxmox e do Proxmox Backup Server são documentações muito bem escritas. Eu, particularmente, passo horas por mês lendo essas documentações do Proxmox, Proxmox Backup Server e qualquer outra pfSense, inclusive do Samba. Bom, por quê? Porque nessa documentação tá tudo lá. Claro, tá de uma forma estática, tá de uma forma que você muitas vezes não entenda, mas dica, vocês precisam ler antes de pedir ajuda. Se existe uma pessoa que é responsável pelo ambiente de vocês, essa pessoa é você. Mas isso também não exime outras pessoas, por exemplo, de desrespeitar muitas vezes. Eu já presenciei muitas situações onde as pessoas já chegam, no grosso modo falando, dando patada quando você chega para pedir informação. É claro que você pode evitar isso, tá? Mas também as pessoas poderiam ter uma empatia maior com relação ao problema. Então, uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, existem formas de você aprender. Então, aprendendo a aprender é você testar várias situações, ler vários arquivos, conversar com várias pessoas, e sempre que for conversar, pessoal, demonstrem o seu ambiente. Eu tenho essa versão, eu tenho esse serviço, o erro foi esse, eu já olhei o log é esse. Com isso, você com certeza vai encontrar uma pessoa que está disposto a ajudar, disponível para ajudar, e vai resolver. E vai, na verdade, ajudar você a resolver o problema. O problema é seu, a resolução é sua. As outras pessoas são apenas facilitadores. Então, pessoas que fazem curso como eu são facilitadores. Pessoas que fazem conteúdo gratuito na internet, como eu, são facilitadores, como outras pessoas por aí, pessoas em fórum, pessoas em grupos de Telegram, de WhatsApp, pessoas em grupos de Discord. Então, inclusive pessoas dentro da sua própria empresa, elas são facilitadores. O principal ator da resolução do problema do sistema open source é você. A menos que você tenha trabalhado com a consultoria e essa consultoria seja mantenedora do seu sistema, aí no caso é ela. Mas não é o que acontece. No geral, o mantenedor de um sistema open source é você. Você é o principal ator que vai resolver esse problema. E aí existem, aí trazendo um pouco para mim, do que eu quero passar para vocês, existem formas de você aprender isso. Eu vou trazer um exemplo meu aqui, fica mais lúdico para vocês entenderem. Perceba que eu vou trazer aqui dois cursos para vocês. Tem o meu curso do Proxmox, tá? Aprenda a virtualizar do zero com Proxmox, tá? Inclusive aí um merchan super rápido, tá, pessoal? Quem tiver interesse de aprender como virtualizar do zero com Proxmox, tá aqui. Nesse curso ele ensina tudo. Tem aqui os feedbacks de alguns alunos para poder vocês verem se vale para vocês. Mas perceba que nesse curso, por exemplo, Caio, eu posso aprender a virtualizar do zero com Proxmox sem pagar nada? Pode. Se você vir aqui, você vai ter todo um conteúdo
com relação ao Proxmox. Você tem canais grandes, canais pequenos, canais em inglês, canais em português, tem o meu canal, tem canais aqui em português, você tem, inclusive, canais com outros idiomas, mostrando como faz, explicando, comentando, você tem outras informações. Ah, Caio, eu quero aprender sobre Samba 4. Você tem toda uma gama de material gratuito, inclusive tem o meu aqui, tá? Você tem como aprender, você não é obrigado a pagar um valor por um curso, por exemplo, tá? Por que as pessoas pagam? Não é pelo conteúdo em si, é pela mecânica de ensino. Por quê? Porque esse curso, por exemplo, ele tem toda uma estrutura pensada, uma metodologia própria para que você aprenda. Você chega com a parte teórica, você dá um exemplo prático do planejamento, você dá um exemplo prático e já mostra na prática a implantação, você pega na mão e mostra como faz cada função. As aulas são pequenas, então, se vocês perceberem, meus alunos vão poder confirmar isso aqui embaixo. Minhas aulas são de 5 a 10 minutos, são pequenas pílulas de assuntos setados apenas para aquilo. Por quê? Porque você vai sabedoria popular, de grão em grão, enchendo o papo. Quando você percebe, você está com todo o conteúdo já pronto. Inclusive, você está migrando o ambiente para o Proxmox, tá? Então, esse é um tipo de conteúdo. Só que existe também outro tipo de conteúdo, que é o tipo tutorial. Qual é o tipo tutorial, Caio? Também tem um exemplo aqui. Tem o meu curso de Active Directory com NetServer, que inclusive está por R$100, que eu baixei o preço. Por quê? Porque ele é uma pegada diferente. Ele é uma pegada de tutorial. Como é que eu faço isso? Assim. Como é que eu faço aquilo? Assim. Então, são formas diferentes. Então, quando você vai para a internet, você precisa entender essa forma de ensino. Eu preciso apenas resolver um problema. Documente minimamente o seu problema, tire os prints e coloque uma resolução detalhada do seu problema. Quanto antes você fizer isso, antes você vai ter a resolução, porque você vai encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar. Só que essas pessoas precisam de algumas informações, então se adiante essas informações para passar para essas pessoas. Ah, Caio, eu quero, com vídeo eu consigo aprender. Separe vídeos para que vocês assistam e consigam aprender. Ah, Caio, eu aprendo melhor lendo. Separe materiais para ler. Ah, Caio, eu quero um curso onde eu quero começo, meio e fim. Como eu falei, tem cursos para isso. Então, vocês precisam, de fato, entender como vocês aprendem melhor, tá? E aí sim, vocês começam a entender a sua mecânica de aprendizado para poder aprender a desenvolver e resolver o problema no seu ambiente, tá, pessoal? Isso é bastante importante. Eu queria apenas fazer esse insight aqui para vocês, porque eu percebo que as pessoas querem resolver os problemas, mas às vezes elas não querem ter o ônus de ter aquele ambiente. Tá? Então, qualquer dúvida de como resolver qualquer situação, já chegue com um caminho pré-definido do que você pode ter para que as pessoas consigam apoiar você, tá? Eu, particularmente, eu passo o dia respondendo perguntas lá no Instagram, então se você me segue no Instagram, tá aqui embaixo, @caiomonteiro.ti, e lá você pode tirar dúvidas comigo, e vocês podem até confirmar, algumas pessoas podem até comentar aqui embaixo, Caio, você já me ajudou, você já entrou no meu ambiente, já demonstrou, tá? Nem sempre dá porque a vida é muito corrida, mas vocês precisam entender o ambiente de vocês para que vocês não caiam em nenhum problema. Vocês fazendo isso, vocês vão evitar consultoria extremamente cara que apenas querem pegar o dinheiro de vocês. Vocês vão evitar que vocês rodem um comando que vai dar problema no ambiente de vocês. Vocês vão evitar que o ambiente fique fora do ar muito tempo. Então, entenda o processo de aprendizado de vocês, seja com curso, seja com material gratuito, seja com documentação. O ideal é que vocês juntem os três, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É apenas uma dica que eu queria deixar para vocês. Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.